Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, né? Separei para vocês apenas 5 jogos, uma rodada aí onde a gente vai ter poucos jogos, né? Não é uma rodada tão interessante, a grade não tá favorável, mas eu vou estar trazendo esse vídeo rapidinho aqui para vocês, só para não deixar vocês sem palpite nessa segunda-feira, e lembrando que mais tarde eu vou estar postando aí os palpites da terça, tá? E vamos começar aqui, sem mais delongas, né? Já deixa seu like aí, se inscreva no canal. E vamos aqui, nessa rodada a gente vai ter esses 5 jogos, o Campeonato da Romênia, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série C e Campeonato da Colômbia. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, galera, é o jogo aqui do Campeonato da Romênia, primeira divisão, né? 3h30 da tarde a gente tem o Universitário Craiova contra o Cluj, o Universitário Cluj, e a gente vai ter esse jogo aí onde o Craiova vai estar jogando em casa, né? Até o momento as duas equipes com a mesma pontuação, né? Campanha bem parecida aí nesses dois primeiros jogos, uma vitória e um empate para cada uma das equipes. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o Craiova venceu 2 vezes, o Cluj venceu 1 e teve 2 empates, né? Então esse jogo aqui tá com cara pro Cluj vencer, o Craiova venceu o Cluj, né? Tá com cara pro time da casa vencer ou talvez empate, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa ou empate, né? Craiova ou empate. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, Série B, né? Série B do Brasileirão, 7 horas da noite a gente tem aqui a 19ª rodada aí, Avaí vai estar jogando em casa contra o Botafogo de São Paulo, né? Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo aí onde eu vejo o favoritismo do Avaí, né? O Avaí que precisa mais do que nunca dessa vitória, né? 24 tropeços, né? 2 empates, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, acabou aí se distanciando do G4, né? Atualmente está 5 pontos atrás aí da Chapecoense, que é o quarto colocado aqui com 30 pontos, né? Então precisa vencer aí para subir na tabela aí e não se distanciar mais ainda aí do G4, né? Já o time do Botafogo de Ribeirão Preto é o último colocado, né? Tá aí na lanterninha aí com 18 pontos. Porém, se vencer esse jogo aí, pode sair, né? Dependendo aí se conseguir tirar o saldo de gol, porque o Volta Redonda tem menos 7, enquanto o Botafogo tem menos 10, né? Então precisa tirar uma diferença aí do saldo de gol, o que é um pouquinho complicado. Mas pelo menos vai ficar aí, respirar um pouco, né? Vai sair aí da zona do rebaixamento, não, né? Vai sair da última posição e sobe aqui pelo menos para a 17ª posição e não se distancia da turma aqui que tá fora, né? Então, assim, promete ser um jogo aí do desespero para as duas equipes, né? Principalmente Botafogo. Os últimos 5 jogos aí, o Avaí costuma levar favoritismo, né? 3 vitórias do Avaí, 2 empates nos últimos 5 jogos. Então, aqui nesse jogo, galera, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Avaí para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Avaí. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série C, a gente vai ter o Botafogo da Paraíba contra o Brusque, 7h30 da noite esse jogo, jogo válido pela 14ª rodada, né, rodada 14 aí, o Brusque, que é o visitante, está em 8º lugar com 18 pontos, né, tá ficando aqui no G8, né, no grupo dos 8 melhores, enquanto o Botafogo da Paraíba está aqui em 11º lugar, porém vem de 2 vitórias seguidas, né, fora de casa contra o Ituano e contra o Londrina, né, então se vencer esse jogo aí, pega a 8ª posição, né, passa o Brusque aí na classificação, e é uma equipe que jogando em casa é chatinha, né? Se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos em casa, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Brusque fora de casa, 3 derrotas e 2 vitórias, né? No confronto direto aí, se a gente for dar uma olhada aqui, teve apenas um jogo, né? Que foi em 2023 e o Brusque venceu, né? Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Botafogo da Paraíba. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, vamos ter o Paysandu contra o Athletic Clube, 9h30 da noite esse jogo, né, válido pela rodada 19, e a gente vai ver, né, o Paysandu aí que tá na zona do rebaixamento, porém não perdeu nesses últimos 5 jogos, né, 2 vitórias e 3 empates aí nos últimos 5 jogos, então assim, na pior das hipóteses tá na zona do rebaixamento, porém não perdeu, né, se vencer esse jogo vai a 22 pontos e sai da zona do rebaixamento aí, passando até mesmo o Athletic, né, o Athletic aí que é o visitante tá com 22 pontos, vem de uma sequência boa
boa também, né? Uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa bem vazada. E aqui, na minha opinião, um jogo bom aí pra gente assistir gols, né? Confronto direto não teve nenhum jogo a princípio, tá? As odds aqui pro Paysandu vencer tá 2,30, pro Atlético tá 3,30. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica casa mais de meio gol, né? No caso, Paysandu para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Paysandu. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato da Colômbia. Vamos ter aqui o Milionários contra o Laneiros. Jogo que acontece 10h10 da noite, né? Válido pela rodada 4. E a gente vai ver aí o Laneiros visitante em 7º lugar. Ainda não perdeu, né? Uma vitória e 2 empates, está com 5 pontos. Enquanto o Milionários fez apenas uma partida e perdeu, né? Logo na estreia perdeu para a Lequidade por 1-0. E agora tem que ir em busca aí de conseguir seus 3 primeiros pontos aí nesse campeonato, nesse início, né? A gente vai ver aí os últimos 5 jogos do confronto direto. Uma vitória do Milionários e 2 vitórias do Laneiros e 2 empates, né? E como a gente pode ver aí, o ambos marcam bateu nesses últimos 5 jogos, né? Então é uma opção também bem interessante. Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para segunda-feira, né? Como eu prometi rapidinho aqui para vocês. Agora, a seguir, eu vou estar deixando aí o bilhete da rodada, tá, galera? E o nosso bilhete da segunda-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série B, Avaí e Botafogo de São Paulo, né? A gente pegou aqui Avaí mais de meio gol, né? No caso, o Avaí tem que marcar um gol, independente do resultado final. Aí o segundo jogo também da Série B, a gente pegou essa mesma opção, né? O Paysandu aí para marcar um gol contra o Atlético, né? Então o Paysandu tem que marcar um gol, independente do resultado final, tá? Se vai vencer, perder ou empatar, não interessa, tem que marcar um golzinho. E o terceiro jogo, Campeonato da Colômbia, né? Milionários contra o Laneiros, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,8, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$208,01. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá, galera? É só clicar no link aí, fazer seu cadastro se você não tiver lá na Estrela Bet, né? E depois disso aí é só você clicar no link e pronto, você já vai estar com um bilhetezinho pronto aí já na sua tela. É só colocar o valor que você deseja fazer sua aposta, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo, tá? Lembrando que mais tarde, por volta de 4 horas mais ou menos, eu vou estar lançando aí os palpites dessa terça-feira, fechou? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu! Fui!